Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí nos acompanhando, né? Nos prestigiando, fica aqui o nosso abraço, né? Para você que chegou agora, que deu uma olhada, que curtiu alguma de nossas boas histórias, né? Deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Hoje nós vamos contar aqui uma boa história para você. Ela se chama Mágoa. E começa assim. Eu poderia revelar o meu nome, mas aí eu estaria comprometendo pessoas de minhas antigas relações, levando o leitor a tirar conclusões sobre elas a partir do meu ponto de vista, que hoje eu sei que é absolutamente parcial. Não tenho a menor pretensão de ser juiz de ninguém, ainda mais agora que descobri que não sou melhor que ninguém. Sendo assim, como posso julgar os outros? Vou usar então o nome de Moacir. Minha história começa com Maria, né? Minha história com Maria começa quando, em uma vida passada, eu era um total irresponsável, despreocupado com os sentimentos alheios, cujo único propósito era me aproveitar das mulheres. Jovem, forte, viril, bonito, mas pobre, aprendi com o meu amigo Varil que minha aparência poderia me render uma vida fácil e passei a viver de explorar a boa vontade de senhoras ignoradas por seus maridos. Varil era meu companheiro inseparável. Ele é que me arrumava as desamadas. Acostumado a trabalhar como empregado na casa de gente que tinha dinheiro e cujas donas sofriam de solidão. O modus operandi era sempre o mesmo. Varil entrava na casa, via o que rolava por lá e, se chegasse à conclusão que ali dava para mim, lá ia eu. Quando me apresentava a dona da casa como amigo de Varil, pronto para servi-la. Eu aproveitava tudo o que podia delas, e quando a fonte se acaba, procurava por outra. No meio do caminho, porém, conheci uma costureira, mulher pobre, mas trabalhadeira, e passei a gostar dela. Ela era viúva e achava que eu era o príncipe encantado, e me deu vida boa, às custas de seu trabalho sacrificado, até que ela engravidou, o que me obrigou a deixá-la, pois não dava conta nem de mim, quanto mais de mulher e um filho doente. De volta à velha vida, me achava na cama de uma esposa mal amada quando o marido apareceu e quando dei por mim estava no outro mundo. Não imaginava que iria morrer tão novo, mas imaginava que quando morresse meu enterro seria muito concorrido, pois estaria cheio de mulheres que usaram e abusaram de mim, chorando e se lastimando pela minha perda. Mas o fato é que fui enterrado como indigente e meu corpo é tirado numa vala qualquer. Achava que Varil ia cuidar de mim, caso o pior acontecesse, mas ele tratou de cuidar de si mesmo quando o bicho pegou, com medo de sobrar para ele. Endividado com a vida até o pescoço, né? O jeito foi voltar ao mundo em busca da reparação dos meus erros. Nessa nova investida na carne, o sujeito que deu cabo da minha vida em minha última vida era meu irmão. Varil, por sua vez, era minha esposa, Maria. Maria tinha uma irmã mais jovem chamada Josefa. O que ela não sabia era que Josefa, numa vida passada, havia sido a costureira que eu havia abandonado depois de embuchá-la. Minha vida era boa. Não me faltava nada e acreditava que Maria me amava e que nunca sairia de perto de mim. Tinha uma amizade formidável com meu irmão Roberto e senti muito quando ele morreu. Não passou muito tempo da morte de Roberto, comecei a ter pesadelos com ele. Moacir! Arregalei os olhos assustado com a cara vermelha de Roberto. Preciso de sua ajuda. Paralisado pela aparição, não disse que sim, nem que não. Eu fui assassinado, Moacir, e quero que punam o assassino. Uai, pensei que você morreu de uma parada cardíaca. Eu morri porque peguei minha mulher com um amante, o professor de ginástica dela. O coração não aguentou e parou. Eu falei para você, quando se casou, que ela era muito nova e afoguetada, e que só você não ia dar conta dela, né? Agora a culpa do meu assassinato é minha, e não do meu assassino. Poxa, o que você quer que eu faça, então? Contrate alguém para dar cabo dele.
Fiquei olhando para o espírito de Roberto como se estivesse ouvindo um absurdo. Bom, se não quer se comprometer, mande para ele uma caixa de bombons diet envenenados em nome da minha mulher. Vira e mexe, eu sonhava com meu irmão pedindo vingança, e cada vez que aparecia nos meus sonhos, estava mais irritado, pois a esposa, em vez de se comportar como uma triste viúva, era a própria viúva alegre, pois malhava todos os dias sob a orientação do professor de ginástica, e todos sabem que malhação faz muito bem para a saúde e para o humor. Como Roberto não me dava descanso, resolvi procurar um centro espírita. Moacir, o espírito do seu irmão se acha no inferno do ciúme. Olhei bem nos olhos do seu Mariano, coordenador dos trabalhos da casa. Bom, isso eu já estou sabendo, né? Olha, para ele sair de lá, você deve ajudá-lo. Faria o que puder. Quando ele aparecer em seus sonhos, diga a ele que a vingança não vai tirar o corpo dele do túmulo e nem fazer com que a jovem esposa passe a gostar dele do jeito que ele quer que ela goste. Eu direi isso a ele, seu Mariano. Como nas minhas idas ao centro, o meu irmão acabava ouvindo tudo o que eu ouvia do seu Mariano, inclusive os puxões de orelha, Roberto parou uns tempos de aparecer nos meus sonhos, deixando que eu dormisse em paz. A vida parecia ter voltado ao normal quando Maria me disse que ia embora, pois estava apaixonado pelo professor de ginástica da mulher do Roberto. Confesso que o meu mundo caiu e pensei em dizer um monte de desaforos para ela, quando vi o espírito de Roberto aparecer bem diante dos meus olhos, a cara vermelha, os olhos injetados, gesticulando feito um louco. O professor de ginástica acaba de pisar no seu calo, meu irmão. Eu sei o quanto dói, mas sei também como fazer parar de doer. Basta que você mande dar uma surra bem dada no safado, que ele some, pois gente da laia dele funciona assim, e Maria desiste de ir embora. Havia fogo em volta de Roberto, e quanto mais alto ele falava, mais o fogo aumentava, saindo labaredas para todo lado. Olhei para Maria então e falei assim: faça como quiser, Maria, pois eu amo você e sabe bem que quero que seja feliz, mesmo que não seja ao meu lado. Ixi, acho que falei de um jeito tão meloso que Roberto não suportou, deu um grito de desprezo. Não dá nem para eu dizer do que ele me chamou aqui, pois com certeza escandalizarei o leitor. E desapareceu. Confesso que minha separação não foi fácil, sofri horrores. E quando fui buscar o apoio do centro espírita, seu Mariano me contou a história do médium espírita Chico Xavier, que passou a vida servindo de telefone para que os espíritos dos mortos pudessem conversar com os espíritos dos vivos, quando ele passava por dificuldades e pediu ao espírito que o acompanhava que conseguisse uma palavra de Maria, mãe de Jesus, que o animasse. O espírito então chamou o Chico e disse que Maria havia enviado uma mensagem para ele. E o Chico, todo feliz, preparou-se para receber a mensagem, pegou papel e lápis, e quando disse que estava pronto, o espírito mentor do Chico disse para que ele escrevesse: tudo passa. Isso aí, né? O trabalho no centro espírita me ajudou a superar a separação, pois enquanto eu ajudava no serviço da sopa fraterna, visitando os doentes, participando das palestras edificantes, me esquecia do quanto amava Maria e o quanto estava sofrendo pela falta da companhia dela. Não consigo esquecer da seu Mariano. E nunca vai, meu filho, pois ela despertou amor aí dentro do seu peito, e não há nada melhor neste mundo do que a gente amar. Acontece que o amor verdadeiro se prova quando deixamos ir, senão é apego, e o apego é filho do egoísmo, o maior inimigo do amor, pois o egoísmo prende, às vezes sufoca e até mata, enquanto o amor liberta, alivia e vivifica. Com o trabalho na casa e os sábios conselhos do seu Mariano, superei a separação e já começava a caminhar no sentido de encontrar uma nova companheira após 3 anos de luto pela morte do meu amor por Maria, quando ela me apareceu e disse que queria voltar, pois o professor de ginástica tinha preferido ficar com a mulher do Roberto do que com ela. Maria não tinha acabado de falar quando o espírito do Roberto voltou a aparecer. Manda ela embora, Moacir. Ela não merece sua consideração.
Vi que o espírito estava ainda mais acabado do que da última vez que o vira, que suas roupas estavam gastas, a pele seca, os cabelos desgrenhados, os olhos cansados e a voz havia perdido o poder. Bom, virei para Maria então e falei assim com ela: sabe, Maria, eu estava magoado com você, mas aprendi que a mágoa é quando bebemos veneno no intuito de matar quem nos magoou. E antes que eu morresse envenenado, fiz uso do perdão, que nem o seu Mariano do Ser Espírita me diz para fazer. E não vejo motivo para que não volte, pois eu ainda amo você demais da conta. Olhei para onde o espírito estava e vi que ele havia sumido. Bom, depois de ouvir o que eu disse a Maria, se fosse um espírito ciumento e cheio de mágoa, também sumiria. Fui feliz com Maria por 20 anos. Tivemos 2 filhos e aproveitamos a vida, quando comecei a ter novamente sonhos com o Roberto. Olha, o professor de ginástica se casou com a minha mulher, mas tem só a Maria como amante, Moacir. Ah, você está errado, Maria nunca faria isso comigo. Ah, ela já fez uma vez. O que impediria de fazer de novo? Despertei no dia seguinte no maior mau humor, o que não deixou de ser notado por Maria. O que aconteceu, Moacir? Olhei bem nos olhos dela e ela sorriu cinicamente. Bom, tá bom. Você descobriu o meu caso, né? Eu sabia que isso ia acontecer. Sei que está escrito na minha testa que eu amo aquele homem, não é? Outra vez o espírito de Roberto se materializou diante dos meus olhos, mas confesso que foi um tanto difícil reconhecê-lo, pois ele parecia o que restou de um corpo carbonizado. Eu não disse, Moacir. Se eu fosse o meu irmão, meu coração estaria batendo no ritmo do ódio. Mas eu havia aprendido com as aparições do espírito de Roberto que o ódio é um fogo que nos consome aos poucos, que não nos deixa dormir, respirar, viver e nos infligir um enorme sofrimento até virarmos cinzas. Vamos nos separar, Maria, pois não quero lhe dar qualquer prejuízo. Ah, você vai ficar com raiva de mim? Ah, de que adianta ficar com raiva da borboleta porque ela vai aonde quer? O melhor a fazer é seguir o conselho do escritor e poeta Mário Quintana e plantar flores no meu jardim, que assim a borboleta virá até mim. Sozinho, acabei caindo em depressão que acabou por me levar à morte. Pouco antes de eu fechar os olhos, fui procurado por Maria, que me disse ter gasto tudo o que tinha com presentes para o amante e viagens que fizeram juntos mundo afora. E que ela estava precisando de dinheiro, pois não tinha sequer para pagar a conta de luz. E o pior era que que se o dinheiro faltasse, o amante não ia querer mais saber dela. Ouvi então a voz de Roberto em minha mente. Não sobrou nada do Roberto, né? Porque aí na hora dessa mulher, ela nem mais esconde suas intenções egoístas. Para ela, só existe um amante e você não faz a menor diferença na vida dela, a não ser quando o amante a joga fora e você a abriga, ou quando o dinheiro acaba e você dá a ela mais dinheiro. Meu irmão, daqui a pouco estarei com você, mas confesso que tenho medo de passar os meus dias de espiritualidade nas condições em que se acha, pois de você só sobrou a voz, depois que tudo mais foi consumido pelo fogo do rancor. Assim que Roberto se calou, chamei Maria e pedi a ela que pegasse o Novo Testamento e abri no Evangelho de Jesus segundo o apóstolo Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno,
vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Maria nunca gostara de nada que tivesse a ver com religião ou espiritualidade, mas ela respeitou a minha vontade e permaneceu em silêncio até que eu acabasse a leitura. Disse então a ela que tivesse fé, pois Deus haveria de providenciar o recurso que ela carecia para colocar a vida em dia. Mesmo para a cara de pau de Maria, não dava para me apertar demais, pois eu era um moribundo. Sendo assim, ela se foi reclamando consigo mesma que não devia ter vindo me pedir ajuda, já que eu era um ingrato, uma vez que ela dispensara toda atenção comigo quando estivemos casados, e agora, naquele momento de aperto, eu lhe virara a cara. Para piorar as coisas, Josefa, irmã de Maria, apareceu grávida do professor de ginástica, e como ele não queria assumir a criança, fez de tudo para que Josefa praticasse um aborto. A criança acabou nascendo, mas devido às tentativas de abortar da mãe, era uma criança com sérios problemas de saúde. Maria, eu preciso da sua ajuda. O que eu posso fazer para ajudá-la, minha irmã? Eu não vivo sem o pai do meu filho, mas ele não quer saber de mim nem da criança. Mas eu sei, se eu me livrar da criança, poderei voltar a ser sua amante. E o que quer que eu faça? Livre-se da criança para mim. Maria amava Josefa mais que tudo e faria qualquer coisa pela felicidade dela. Então saiu procurando por um abrigo para o coitadinho. No meio da busca, Maria se lembrou do seu Mariano, amigo de Moacir, e foi atrás dele. Preciso de uma orientação sua, seu Mariano. Estou às ordens, Maria. O Moacir, quando estava vivo, tinha uma maior consideração com o senhor. Ele me disse que, se precisasse, poderia procurá-lo. O Moacir era um bom amigo. Careço de uma orientação de ordem pessoal, pois errei muito na vida e não quero errar mais. Contudo, ando perdida. Eu vou chamar o mediador. É ele que recebe o espírito do mentor espiritual da casa. Um espírito muito sábio que tenho certeza que poderá ajudá-la. Mariano levou Maria até uma salinha onde a acomodou numa cadeira. Não demorou muito, o mediador apareceu. Também se acomodou numa cadeira ao lado de Maria. Fizeram uma oração juntos, o mediador relaxou e o espírito do mentor incorporou nele. Abra o seu coração, Maria, sou todo ouvidos. Maria perdeu a cabeça para frente, puxado pelo peso da consciência. Sou uma das amantes de um homem casado, que acabei de saber que tinha minha irmã mais nova entre suas amantes. Ela teve um filho com ele e quer a minha ajuda para se desfazer da criança. Ela diz que não consegue viver sem o amor do amante, mas eu também não. E se ela descobrir que eu sou amante do amante dela, não vai querer mais saber de mim. O médium riu. Filha, que bom que veio procurar por Jesus, pois Jesus quer que saiba que o espírito que anima o corpo do filho de Josefa é o mesmo espírito que animou o corpo de Moacir. Maria sentiu como se faltasse o chão por baixo dos pés dela, saindo da frente do mediador sem dizer nada. Mariano, que a seguia, quis saber dela o que havia acontecido. Moacir me deu as costas, seu Mariano. Eu não acho que seja assim não, Maria. Estou passando por dificuldades financeiras e antes dele morrer, corri atrás de Moacir, mas ele me negou ajuda. Maria, Moacir me disse que deixou metade dos bens que tinha para os filhos e a outra metade para você. Arregalando os olhos, Maria não conseguiu conter o sorriso. O senhor está brincando comigo, não está? Não estou não. 2 lágrimas correram pelas faces de Maria. Nossa, seu Mariano, eu deixei o Moacir 2 vezes para ser amante de um calhorda, e mesmo assim Moacir me deixou tudo o que tinha. Ele não fez isso de graça, minha filha. Ele plantou amor, porque sabia que iria colher amor. Olhando nos olhos de Mariano, Maria disse:
Gostaria de trabalhar aqui no centro. Ah, será um prazer, minha filha. Maria saiu da casa e foi ter com a irmã. E disse a ela que cuidaria do filho de Josefa. Dali por diante, Maria deixou a amante para lá e se ocupou em criar o filho adotivo, que encheu a vida dela de alegria. Assim, tanto um quanto o outro acabaram por quitar seus débitos com a vida. Aproveitando que chegaram ao plano espiritual, prestigiado por seus atos de compreensão, Moacir foi ter com Roberto, né? Quando descobriu que só havia restado dele algumas cinzas. Moacir pegou as cinzas do irmão e, a partir delas, usando da tecnologia disponível, reconstituiu seu corpo espiritual. O sofrimento fez com que Roberto chegasse à conclusão que o professor de ginástica não teve nada a ver com a sua morte nem a jovem esposa, mas que foi ele mesmo quem se assassinara quando deixou de ouvir os conselhos daqueles de bom senso que lhe queriam bem. E o advertiram que se casar com uma moça muito nova poderia matá-lo do fraco coração. Decidido a compensar os dardos mentais que jogaram contra o professor de ginástica, Roberto passou a ser seu anjo da guarda e anda tentando colocar juízo na cabeça de Josefa para que ela deixe de ser amante do professor, pois assim ele poderá ter sossego para viver o sagrado compromisso do casamento. Mas Roberto sabe que não será uma tarefa fácil, pois acabou de viver a experiência que a paixão pode consumir uma pessoa até que ela vire cinzas. E que, se for o caso de Josefa, Roberto terá o maior prazer em providenciar sua reconstituição, assim como Moacir fez com ele, depois que ela cair em si e quem sabe assumir a criança, né, quem sabe assumir a criação do filho junto com Maria. Gostaram da história? Ah, que bela história, na verdade, né? Essa história é o seguinte, né? Tem muita gente que vai olhar e vai pensar assim, poxa vida, um camarada foi largado pela mulher 2 vezes, né? Ela ainda chega lá no final da vida do cara, o cara morrendo na cama, ele foi lá pedir dinheiro para ele e o cara deixou tudo para ela. Gente, que cara bobo, né? Foi feito de bobo. Bom, acontece que numa vida passada, o nosso amigo Moacir foi um mulherengo, né? Que inclusive engravidou, né? Uma mulher, né? E abandonou essa mulher com o filho doente. Então, o que aconteceu com ele no final da história, né? Ele reencarnou numa criança doente também, né? E ele foi abandonado a história conta, pela mulher dele 2 vezes, né? Então ele acabou, com a compreensão dele e os ensinamentos que ele recebeu, quitando as suas dívidas com a vida, né? O Roberto também, né, que era o melhor amigo do Moacir quando numa vida anterior ele era mulherengo, né? Eles dois tinham um esquema, né? Um arrumava a mulher casada que estava sozinha porque o marido não ligava e o outro entrava para dentro da casa e fazia o serviço e os dois acabavam se dando bem, né? Às custas da mulher. O Roberto também, ele se viu abandonado pela mulher mais jovem, né? Passado para trás pelo professor de ginástica, né? E morreu de raiva, né? E ele passou a ser obsessor do Moacir e toda vez que o Moacir estava lá diante da mulher, olha, vou te largar, o obsessor vai lá, virava e mata o miserável do amante dela, ou então não deixa ela chegar perto de você, não perdoa, né? Não ajuda, não faça isso, você é um tolo, você é um bobo. E o espírito, cada vez que aparecia mais deformado, mais destruído, mais devastado pelos seus sentimentos de ódio, de rancor, de raiva, de mágoa. E quando o Moacir olhava aquilo, falei, gente, se eu fizer o que ele está querendo que eu faça, eu vou acabar que nem ele. E que nem ele eu não quero acabar, não. Eu quero acabar numa boa, né? Eu quero mais viver numa boa e que isso valha para qualquer pessoa, como diz o Lulu Santos, né? De que me adianta eu ter mágoa, raiva. Ele fala
E o Mário Quintana, o Mário Quintana, poeta, diz: olha, se você quiser que as borboletas venham ao seu encontro, plante o jardim, né? Plante o jardim, né? Seja uma pessoa tranquila, compreensiva, não procure olhar pelos olhos do outro, se colocar no lugar dela, né? Ah, mas o que é isso, né? A mulher me trocou por outro. Gente, nós vivemos num mundo com 8 bilhões de pessoas, sendo metade são mulheres, metade homens. Né? A gente tem que aprender a tocar o carro adiante, né? A superar as situações, a entender, né? Que nós não somos donos de ninguém, né? E que não há mal nenhum, né, da pessoa largar a gente, né? Ou da gente largar a pessoa, desde que haja diálogo, né? Desde que a gente se explique, né? Desde que a gente seja sincero, né? Essas coisas acontecem. Ou isso, ou então a gente vai sofrer espírito. Vai ser comido, devorado, né, o nosso corpo espiritual pelo fogo de sentimentos como ódio, a raiva, a mágoa, a tristeza. E nós não estamos aqui nesse mundo para passar por isso. Ficar eternamente passando por isso, né? Às vezes a gente passa, mas o objetivo da vida, o estado natural da alma é a felicidade e a alegria, né? Se perdemos, né, a companhia de alguém que amamos, outro alguém vai chegar e ocupar esse lugar, e às vezes nós vamos amar ainda muito, muito mais, né? Essa é a grande mensagem, né? A mensagem que é preciso equilíbrio, que é preciso amor, que é preciso compreensão, né? Eu estava até comentando, gente, a gente liga aí o Fantástico no domingo, só dá feminicídio, né? A gente que é homem fica até com vergonha, né? A gente está do lado de uma mulher para ser companheiro e não para assassiná-la, não é verdade? Ah, mas é uma vergonha, né? Você está sendo passado para trás. Bom, antes para ter o sentimento de vergonha, né, do que você ter o sentimento de culpa, né? Antes de você carregar a tristeza pela perca da companhia da pessoa que você tanto amava, por conta dela ter ido embora, procurar um outro amor, do que você carregar a tristeza de você ter acabado com a vida dela, né? Você ter liquidado com ela, né? Isso aí não é legal, né? Eu acho que o bom senso já nos diz isso, né? E a pessoa, a tristeza daquele que vai para a cadeia porque matou a pessoa que mais amava, um momento de infeliz, de raiva, de ódio, né? Que teve o corpo queimado, devorado, aí o que sobra do cara é o corpo carbonizado pelo fogo desses sentimentos, né? Preso atrás das grades. Bom, então o legal da história, eu achei assim, ela chama atenção, né, para que há uma necessidade da gente mudar o nosso comportamento, né, de deixar o machismo de lado e a gente passar a ser mais compreensivo com o próximo, né? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A parte que eu mais gostei dessa história foi a do Roberto, do espírito do Roberto, né? Que cada vez que apareceu com AC aparecia pior, né? No início ele apareceu mais raivoso, todo vermelho, depois amanheceu, ele apareceu menos vermelho, mais tostado, né? Mais amarrotado, com os olhos mais tristes, mais cansados, sem voz. Aí, na outra vez apareceu só um resto de gente, da última vez só deu para ouvir a voz dele, né? Os sentimentos ruins consumiram ele completamente, né? E a sorte é que quando o Moacir passou para o outro lado, pegou as cinzas dele e o reconstituiu. Né? O que é amor de irmão, né? O verdadeiro amor, ele reconstitui, ele reconstrói, ele refaz, ele vivifica, como diz a mensagem, não é? Jamais prende ninguém. Bom, espero que você tenha gostado dessa boa história. Fique com Deus e até a próxima boa história.